Mais do que uma palavra relacionada a ensino, aprendizagem, formação, educação é um conceito em movimento, que está presente na aventura humana desde os seus primórdios. Caçar, pescar, cozinhar eram aprendizados comuns aos mais antigos grupos sociais. À medida em que as sociedades vão se tornando mais complexas, o conhecimento vai ficando cada vez mais especializado, tornando-se também um instrumento de poder. Civilizações antigas na Ásia e no Oriente Médio dividiam estes conhecimentos apenas entre as castas sacerdotais, como forma de manutenção do poder. Entre os egípcios, por exemplo, educação era privilégio de uma elite que pairava sobre uma massa de escravos que fazia do conhecimento, entre outras coisas, uma forma de dominação social. É na Grécia que o conceito de educação ganha contornos mais democráticos, ainda que restrito a determinados grupos sociais. Filósofos como Sócrates e Platão passam a incentivar o pensamento crítico em oposição à transmissão unilateral do saber. Esta época de florescimento cultural iria continuar com o Império Romano até o seu declínio no início da Idade Média, quando, novamente, o conhecimento passaria a ser compartilhado apenas por poucos privilegiados, desta vez vinculados à Igreja Católica. Durante séculos, o ensino ficaria restrito a pequenas escolas e mosteiros, e só começaria a sair das trevas no início do século XII, com o surgimento das primeiras universidades. É nelas que o pensamento clássico grego é retomado, e o racionalismo volta a se contrapor a uma educação elitista, preparando o terreno para o Renascimento. A invenção da imprensa e a reforma protestante tornam a difusão do conhecimento mais democrática, alfabetizando cada vez mais um número maior de pessoas. As instituições de ensino superior se multiplicam nos países europeus e começam a aparecer também nas colônias do Novo Mundo. No caso do Brasil, nós tivemos uma experiência um pouco mais diferente. Durante mais de 300 anos, o Brasil foi uma colônia de Portugal e na condição de colônia jamais pôde contar com aquilo que nós chamaríamos de um sistema educacional. As pouquíssimas escolas que nós tínhamos, quase todas elas em mãos de ordens religiosas, sobretudo jesuítas, estavam voltadas para uma parcela muito pequena da população. Nosso país tem uma cultura bacharelesca, né? Todo mundo acha que que o bom futuro está vinculado a um curso superior. Talvez isso venha da própria escassez de ensino superior que historicamente nós tivemos. Você veja que o ensino superior nos países da América Espanhola foi criado no ano 1500, nos Estados Unidos em 1600. Nós fomos ter o primeiro curso superior com a vinda de Dom João VI. Medicina na Bahia, Direito no Recife e Direito em São Paulo. Era coisa muito restrita realmente. O Brasil não é um país republicano, é um país imperial. Antigamente, o império tinha seus condes, barões, agora tem seus doutores e excelências. Uma grande parte que faz a universidade é para ter um título. Até a palavra é a mesma, título. Tinha título de conde, agora tem título de doutor. Então, isso criou uma deformação. As pessoas não entram na universidade para aprenderem uma profissão, mas para adquirir um título que lhes vai dar um passaporte na vida social. Fizemos a independência e não conseguimos romper com as estruturas básicas da colonização. Manteve-se a monarquia, manteve-se a estrutura latifundiária, manteve-se uma economia rigorosamente voltada para a exportação de produtos primários e, sobretudo, manteve-se a escravidão. Então, nesse quadro, é natural a gente compreender que o país também não teve uma preocupação em criar um sistema de instrução pública, como se dizia na época, que fosse largo, que fosse aberto o suficiente para envolver a sociedade. Desgraçadamente, fizemos uma república antirrepublicana. Até por volta de 1930, a República Brasileira é elitista, é oligárquica, portanto, não há uma preocupação em fazer com que esse sistema educacional efetivamente funcionasse. O Brasil começa o século XX com uma população de 75% de analfabetos.
Na República dos Bacharéis, qualquer médico ou advogado é doutor. A primeira universidade surge apenas em 1920, no Rio de Janeiro, quase 100 anos depois da primeira faculdade. O golpe de 1930 leva Getúlio Vargas ao poder, num mundo abalado pela depressão econômica da crise de 29 e num Brasil que vivia o fim das oligarquias do café e a expectativa de uma modernização econômica. Naquele momento o país está tentando se modernizar. Eu não tenho dúvida de lembrar que, a despeito de todos os problemas políticos, de um regime crescentemente centralizador e autoritário e verdadeiramente ditatorial como o Estado Novo, naquele momento o país começa a se modernizar, quer seja sob o ponto de vista econômico, ele começa a ter uma indústria de base, como também no campo da educação. Eu destacaria aí dois momentos. Nos anos 30, o surgimento de um movimento que envolve, sobretudo, intelectuais, pessoas comprometidas com a educação, que se chama Escola Nova. Uma tentativa não apenas de difundir um sistema educacional, uma educação pública de qualidade para um número crescente de pessoas, como também a preocupação de fazer com que essa educação falasse a linguagem do mundo contemporâneo. E durante a ditadura de Vargas, muitos dos princípios e muitas das ideias desse movimento da Escola Nova vão ser incorporados pelo ministro Gustavo Capanema, que ficou muito tempo à frente do Ministério da Educação e que teve um papel absolutamente fundamental para que um sistema educacional se implantasse no Brasil. O Anísio Teixeira foi o nosso grande pioneiro na criação de um sistema público de educação em todo o país, não é? Pela expansão inicial grande do sistema público de educação, especialmente a partir dos anos 30. E também uma pessoa que tinha muita preocupação com a questão do financiamento da educação, não é? Com a responsabilidade de estados e municípios. Então foi um grande defensor do ensino público. O princípio de que educação é direito de todos é ratificado pela Constituição de 1946, que oficializa o ensino primário gratuito no Brasil. Dos anos 50 até, digamos, final dos anos 60, início dos anos 70, bem ou mal, o Brasil teve uma educação pública que nós poderíamos chamar de qualidade, mas com um problema gravíssimo. Ela envolvia ainda uma parcela muito pequena da população. Os pobres, de uma forma geral, e sobretudo os pobres negros, de uma forma geral, ficavam afastados dessa escola. Então ela funcionou bem para aqueles que a ela tiveram acesso. O golpe de 1964 paralisa a discussão educacional no país. Professores e educadores são afastados e exilados, entre eles Paulo Freire, criador de um método de alfabetização que priorizava as referências culturais do aluno. Ironicamente, o governo militar copia este método e institui o Mobral, um movimento de alfabetização de adultos que, contudo, fracassa, tanto pelos altos custos operacionais, como pela falta de compromisso com a formação e conscientização do aluno. Em 1970, a população do Brasil era de 90 milhões de habitantes. Pois bem, entre 1950 e 1970, portanto, num espaço de tempo muito breve, de apenas 20 anos, 39 milhões de brasileiros saíram do campo e vieram para a cidade. Esse volume extraordinário de homens e mulheres, velhos e crianças morando nas cidades vai significar uma ampliação das demandas sociais. Por saúde, por escola, por emprego, por transporte, por moradia, enfim, por condições de vida minimamente condignas. O Estado brasileiro não foi capaz de dar resposta satisfatória, especialmente para a educação. Em pleno regime militar, eu diria fundamentalmente nos anos 70, a grande questão que se colocava na ótica do Estado era a seguinte: precisamos construir muitos prédios escolares, precisamos fazer com que o país inteiro tenha escolas para receber essas crianças e, ao mesmo tempo, precisamos fazer essas escolas funcionarem bem, com professores bem formados e bem remunerados. Não há dinheiro para as duas coisas. Então, a opção que o Estado fez foi construir escolas. A partir daí, começa um processo terrível de degradação da função do magistério, da função docente, com salários cada vez mais irrisórios, o que gera um círculo absolutamente vicioso.
as pessoas mais qualificadas, aquelas que tinham vocação para o magistério e que tinham competência para exercê-lo, vão se afastar dele, porque não conseguiriam sobreviver com salários pagos. A redemocratização do país traz de volta a discussão sobre educação. Mas uma nova lei de diretrizes e bases só seria aprovada em 1996, por meio de um projeto apresentado pelo senador Darcy Ribeiro. Foi um avanço realmente muito grande. É uma lei que deveria ser um modelo de lei de legislação no Brasil. Uma lei que não trata dos detalhes, uma lei que fixa realmente diretrizes, mas ela é muito moderna. A lei de diretrizes e bases da educação é atual. Não é? Ela foi já aprovada há mais de 10 anos, mas ela continua atual, porque ela captou realmente a tendência no mundo em relação ao ensino médio, à educação profissional, a complementaridade que tem que haver, digamos, ela está aberta à questão da educação permanente. Educação no século XXI é mais do que nunca sinônimo de poder. Países emergentes na economia mundial só conseguiram se firmar no mercado por uma política de formação de mão de obra especializada. Diploma é passaporte para concursos públicos e outras formas de emprego, mas é também um mito e um ótimo negócio. Nos últimos anos, o ensino superior público praticamente estagnou diante do crescimento vertiginoso do ensino privado, que despeja a cada ano um número maior de profissionais no mercado. Eu não vejo com maus olhos, embora com uma preocupação. Tem muitas famílias se endividando, quebrando financeiramente para pagar o estudo de um filho, cujo resultado do estudo não vai dar em nada. Então tem gente sendo enganada. E é outra coisa, a explosão é expositiva. O engano é que a gente tem que evitar. A gente teve uma expansão irresponsável de vagas, né? Se a gente for contar a quantidade de instituições que soltam diplomas e que no fundo não tem uma validade real, não tem uma qualidade, isso é um problema. Se a gente não tem um mercado, né, criado por esse Estado que absorve a mão de obra técnica, pagando bem, absorve e reconhecendo, é claro que vai continuar a ideologia e o sonho dourado de que com o diploma eu vou ser mais bem pago. E com o diploma eu vou resolver a minha vida. E com o diploma eu tenho status, né? Que é um engano, que é um equívoco, mas que é muito compreensível tendo em vista a organização do mercado brasileiro, né? Da absorção do mercado, da pouca valorização à mão de obra técnica. A maior parte da educação superior está nas mãos das instituições privadas, ou seja, quem realmente hoje é responsável pelos profissionais que estão sendo entregues para a sociedade são as escolas privadas, as escolas particulares. O governo tem aproximadamente 20% dessa responsabilidade. Entretanto, o que acontece é que algumas escolas particulares, algumas escolas privadas, não são de boa qualidade. Não são, nós sabemos disso. Então, há, em alguns casos, uma enganação muito grande, né, da sociedade, se engana a sociedade com cursos de baixo custo, com cursos que funcionam nas esquinas e que o aluno não vive a experiência dele de ensino superior. Tem mais vagas nas escolas privadas hoje do que uma demanda, ou seja, se oferece mais vagas do que tem alunos para cursar. Uma avaliação que deve dizer se uma instituição barata tem qualidade ou não tem qualidade, não é? É uma avaliação que tem que dizer se uma instituição que cobra muito tem qualidade. Não é o valor da mensalidade, é a avaliação externa, isenta e capaz de ordenar ações saneadoras de qualificação e qualidade, etc., para que o setor privado tenha uma participação, não é? Condizente com os recursos que são aplicados no país em ensino superior. Os efeitos maléficos dessa mercantilização você pode ver dentro de qualquer curso privado, onde o professor muitas vezes é obrigado, inclusive constrangido a aceitar a mediocridade dos seus alunos, sob pena de ser colocado para fora da escola, porque é um professor que reprova, e não interessa a reprovação. Porque interessa que se mantenha um nível constante e bastante grande de alunos para que o negócio seja bem sucedido.
A mitificação dos cursos superiores de longa duração parece ter criado um descompasso com a realidade econômica. Existe um excesso de bacharéis desempregados e uma falta de técnicos especializados no mercado de trabalho. A carência de mão de obra na área de turismo e hotelaria abriu um espaço que nós criássemos cursos de formação desses profissionais que são muito necessários no mercado hoje, na área de restaurantes, bares, hotéis, hospitais, e é isso que está sendo formado nesses laboratórios. No mundo de hoje, o sistema precisa ser diversificado. Não podemos continuar na ideia de que existe um modelo único de universidade. Tem que ter um espaço para cursos de 2, 3 anos. A gente também tem demanda por ensino técnico, a gente também tem demanda por outras atividades dentro da sociedade que não necessariamente passam por ensino superior. Cursos mais voltados para o mercado de trabalho, que não são necessariamente o curso de bacharelado, eles têm uma procura e uma aceitação no mercado muito grande. Você vê nos Estados Unidos, por exemplo, 40% da matrícula do chamado ensino superior em cursos de curta duração, os chamados community colleges. Aqui no Brasil, todo mundo quer ir para a universidade. E isso é um erro muito grande. Porque a sociedade não precisa só de bacharéis, a sociedade precisa também de técnicos, de pessoas com capacidade, com habilidade para mudar o ambiente que aí está. E isso se faz também muito na parte tecnológica. Tem uma margem no meio que você pode formar pessoas dando diplomas parciais. Por exemplo, o Brasil precisa de 400 mil professores no ensino médio, só de física, matemática, química e biologia. Não dá para a gente esperar 4 anos para formar esses professores. Com 2 anos de aula já põe para ensinar física. E ele continua estudando mais 2 anos para virar um físico. E aí ele pode dar todas as disciplinas. Aí você concentra em 2 anos o ensino de uma disciplina, por exemplo, da primeira série do ensino fundamental. A evasão de professores não se limita ao ensino médio e fundamental. No ensino superior, é cada dia maior o número de professores que migram das instituições públicas para as instituições particulares. Eu acho que a questão de os professores receberem bem menos do que na universidade pública do que na particular faz com que eles não se motivem tanto. E isso eu acho que prejudica o ensino. E nesse sentido, as próprias universidades públicas, que são as maiores do país, têm uma parcela de culpa terrível, porque elas não estão preocupadas com as licenciaturas. Elas não estão preocupadas com a formação do futuro professor. O ensino médio que eu estudei não me preparou para entrar na faculdade. Eu tive que fazer 2 semestres, estudei 1 ano em cursinho pré-vestibular aqui em Brasília para poder entrar na Universidade de Brasília. A função do ensino básico nesse país é preparar o aluno para fazer um 2º grau bem feito, e o 2º grau vai preparar ele para o vestibular, porque o ensino fundamental, na verdade, ele é a base da educação. Se não investir em educação no ensino básico, vamos continuar a cada ano que passa, mandando gente para o 2º grau com essa deficiência de leitura, com essa deficiência em matemática, em história, em geografia, em português principalmente, que eles não têm um conhecimento de gramática, não têm um conhecimento geral, e isso a gente precisa investir na educação, no ensino básico, para que a gente possa ter uns alunos mais preparados no ensino médio. No caso do Brasil, só 1/3 termina o ensino médio. Então só 1/3 poderia disputar vaga na universidade. Desse, na verdade, só a metade, ou seja, 18% dos brasileiros têm condições de disputar vaga na universidade. O que quer dizer isso? A universidade perdeu 82% dos cérebros dos brasileiros. Se todos os meninos e meninas terminassem o ensino médio e disputassem entre eles entrar na universidade, a universidade seria muito melhor. Professor motivado é aquele que tem escolas boas para trabalhar, com boas instalações físicas, com material didático pedagógico e com salário que dignifique o seu trabalho. Tenho contas para pagar como todo bom brasileiro, né? E optei, na verdade, não foi bem uma opção, foi o que surgiu na oportunidade que eu tinha à mão para ganhar uma grana, para poder pagar as contas no final do mês. E estou aqui nessa experiência de garçom, estou gostando de servir, não é o que eu quero continuar fazendo, mas é um trabalho digno como outro qualquer. A aspiração das pessoas que vêm das classes de renda média, média baixa, é ter um curso superior. É o sonho de todo pai ter o filho formado e tudo isso. E o que nós vemos muitas vezes é que não necessariamente isso conduz a
a um futuro melhor, a um rendimento melhor, etc. A ideia de que a educação privada cresça é bastante alvissareira, na medida em que ela entenda que cresce no sentido de atender a uma demanda pública e trabalhar com um bem público que é a educação. E nunca com a mercantilização do ensino, que transforma professores em empregados, em estudantes e em clientes. O Estado brasileiro confere à educação superior um caráter estratégico que, no fundo, ela não tem e que acaba por reproduzir as nossas desigualdades. Traduzindo isso de uma forma muito clara, nos cursos mais concorridos, nas universidades federais, as pessoas que conseguem acesso via vestibular são aquelas bem nutridas, aquelas que nunca tiveram problemas de sobrevivência e que normalmente conseguiram pagar boas escolas particulares. Mas a partir do momento que entram nesses cursos mais concorridos das universidades públicas, têm o privilégio de não gastar um centavo a mais. Quer dizer, isso é uma distorção.